Saúde a todos com a paz do Senhor. Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família. Amados, quero trazer uma palavra para o seu coração, que se encontra no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Aqui está falando do chamado de Isaías. Isaías que teve uma visão e viu Deus num alto e sublime trono. Isaías disse que viu serafins com 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voava. A Bíblia diz que Isaías disse que teve uma visão que um dos serafins pegou uma brasa viva, não uma brasa morta, do altar, e colocou sob os seus lábios. Quando fala de brasa viva, está falando de uma brasa ardente, uma brasa acesa, e não uma brasa apagada, uma brasa do altar de Deus. Então, que essa brasa do altar de Deus despertou em Isaías foi algo interessante. O que é que a brasa do altar de Deus pode despertar em nossa vida? A brasa do altar de Deus pode despertar em nossa vida uma chamada missionária. Então foi preciso o anjo colocar aquela brasa sobre o lábio de Isaías, para Isaías entender a sua chamada profética. E o anjo disse que aquela brasa estava purificando o seu pecado, estava purificando a iniquidade. Então a Bíblia diz que aquela brasa purificava a iniquidade e o pecado de Isaías. Então era preciso ser purificado para ter uma mensagem ou uma vida missionária. Então aquela brasa fez com que Isaías jamais esquecesse daquela cena. Que cena era essa? A cena a qual Deus o chamou para um propósito. E que propósito foi esse? Ser profeta para muitas gerações. A Bíblia diz no versículo 10: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Deus faz uma pergunta: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? O interessante é que depois que Isaías foi purificado, que a brasa viva que estava no altar do Senhor purificou, a Bíblia diz que Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então o que é preciso para que nós vivamos uma vida missionária na presença de Deus? É preciso nós ser purificado. Como? Purificado com a brasa viva do altar do Senhor. E nessa noite eu quero te dizer uma coisa: não importa o que você está passando, mas se você tem um sonho de ser um grande missionário, tem um sonho de ser um grande homem de Deus, é preciso você ser purificado por Deus. É preciso você ter experiência com Deus. Isaías teve experiência com Deus, e a experiência com Deus foi: o anjo tirou uma brasa viva do altar e colocou sobre os seus lábios e purificou ele de todo o seu pecado e de toda a iniquidade. Então a experiência que você precisa ter com Deus é ter uma vida de purificação. É se purificar para poder fazer a obra missionária. É se purificar para poder fazer o ID de Deus. É se purificar para viver na presença de Deus, fazendo a obra de Deus. É preciso nós purificarmos. É preciso você purificarmos para nós fazer a obra de Deus. Não faça a obra de Deus de qualquer jeito. Faça a obra de Deus com purificação. Faça a obra de Deus com santificação. Faça a obra de Deus com vontade, com garra. Amém? Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família. A paz do Senhor Jesus Cristo. Compartilhe esse vídeo, que Deus abençoe. Amém? A paz do Senhor.